Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Muito boa tarde, este é o Angola Fala Só de dia 27 de março. Eu sou a Mayra de La Salete e o nosso convidado hoje é Fernando Calendimba. Ele é psicólogo e é escritor e vai ajudar-nos aqui a entender que impacto é que pode ter uma pandemia como o coronavírus na vida das pessoas, na sociedade angolana em específico. Professor, eu lanço-lhe já o microfone e a câmara. Que impacto de facto é que a nossa sociedade pode esperar com este surto do coronavírus? Bom, inicialmente um olá extensivo a si, Mayra, e também a todos aqueles que nos acompanham neste momento, que conversamos sobre isso. De facto, é um impacto de muita preocupação, principalmente pelas características que nos são descritas do vírus em si. Já tem uma pequena história, na verdade não tão antigo, mas desde o final de 2019, praticamente em dezembro, que se acompanharam os primeiros registros, tanto na China, onde naturalmente esse vírus se desenvolveu. Percebemos o quão silencioso e letal se tem demonstrado, sobretudo nos seus efeitos, não é? Que é de, em pouco tempo, poder agravar o estado de saúde das pessoas. É uma grande preocupação, sobretudo porque nós temos como referência sistemas de saúde do primeiro mundo, da Europa, por exemplo, talvez da China, que são mais bem desenvolvidos que o nosso e que estão com a dificuldade de poder gerir toda uma situação em função da celeridade desse mesmo contágio. Aqui em Angola nós tínhamos informações e eventualmente, desde a semana passada, que temos relatos que, pronto, começamos a perceber que, afinal de contas, nós tivemos 2 voos nos dias 17 e 18, onde conviam passageiros que tinham sido encaminhados para uma quarentena domiciliar e ali nós tivemos casos, primeiro no dia 20, depois no dia 22, que afinal temos algumas pessoas cujo teste resultou em positivo. Portanto, temos atualmente três casos. E como pode imaginar, as pessoas estão, de modo geral, naturalmente em pânico, principalmente porque, não só porque nós temos consciência das características do vírus, mas também sabemos das fragilidades do sistema de saúde e também podíamos alastrar, nesse momento, ao grau de informação, em termos de quantidade, que é difundida a todas as pessoas, não é? Que tem que se debater com experiências inexistentes anteriormente. Praticamente nós nunca vivemos esse tipo de situação a nível de Angola, e depois também com essa capacidade que nós esperamos que a população, na sua maioria, tenha para podermos gerir isso. Das principais formas que nós temos de poder ultrapassar ou prevenir o pior dessa situação é a questão do isolamento social, a questão do distanciamento social, ou seja, um convite às pessoas a pararem as suas próprias atividades, isolarem-se em casa para evitarmos que essa rede de contágio, portanto, se alastre nas próprias comunidades. Mas as características que nós temos das nossas relações sociais em Angola podem não favorecer, não só sociais, mas também económicas. Nós temos a maior parte dos angolanos que ganha a vida tendo atividades informais, portanto, nós temos um grau de desemprego muito alto, nós temos pessoas que têm atividades de negócio, de economia diária, portanto, o lucro é ganho no dia e é gasto naquele mesmo dia, e pode ser muito difícil, sobretudo com as medidas que são tomadas, por alguma razão, pelo governo, justamente para que nos prevenirmos, e contrasta também com a forma de sustento. Na noite de quarta-feira foi anunciado pelo Presidente da República, João Lourenço, o estado de emergência. Ou seja, muitos direitos das pessoas ficaram limitados, incluindo o direito de locomoção, portanto, as pessoas estarão limitadas e com alguma espécie de força limitadas, portanto, na sua movimentação e poderão não sair de casa. Isso vai ajudar bastante, obviamente, para nós controlarmos a difusão da pandemia, mas
isto preocupa ainda mais as pessoas, porque como é que vão conseguir, portanto, alimento? Como é que vão conseguir sustentar as pessoas? Há quem fale que a gente está a evitar a morrer de coronavírus, mas pode não conseguir evitar morrer de fome, nesse sentido. Isto deixa, de facto, uma gama importante da população preocupada. Portanto, toda esta situação deixa muita preocupação, resumiria desta forma, e que diria mesmo está a alavancar os níveis de ansiedade das pessoas e quase que fica muito difícil a gente evitar ou estar imune, digamos que é esse pânico que já se registra, digamos que em algumas ruas e em algumas regiões de Angola. Falava da questão da ansiedade, e a ansiedade é uma das suas áreas, certamente, na psicologia. Como controlar a ansiedade? Nós temos muitos dos nossos internautas, especialmente através do WhatsApp, a questionar isso. Pede-se que as pessoas não entrem em pânico, mas as medidas são medidas de contingência muito drásticas para aquilo a que estamos habituados. As pessoas também mencionam exatamente essa dificuldade num país como Angola, em que, como estava a dizer, a economia é gerida pela economia de rua, não é? Pelo comércio de rua. Como é que se deixa de praticar essas atividades para se estar bem, para se estar saudável? Estes níveis de ansiedade, o que é que aconselha como psicólogo? Bom, se calhar um pouco mais para frente eu podia mesmo sugerir alguns tipos de exercícios, mas inicialmente eu chamaria a atenção primeiro para o ponto da quantidade e da qualidade de informações que nós vamos tendo. É verdade que é muito importante que nós tenhamos conhecimento sobre o vírus em si e sobre os relatos que nos são apresentados naqueles pontos do mundo em que a situação já está crítica. Isto pode ser muito importante para a nossa prevenção. Entretanto, não necessariamente a quantidade de informação nos pode manter calmos, ou seja, a informação por um lado é necessária, mas quando ela, por exemplo, passa por fake news, já não ajuda bastante. Eu penso que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde da República de Angola e um pouco mais especificamente a Delegação Nacional de Saúde Pública deveriam ser algumas fontes de informação de referência e de confiança para que a pessoa tenha. Então, falo da fonte, mas também falo do tempo. Não necessariamente nós nos devíamos expor com alguma constância para as televisões, para as rádios, para os jornais, a ter muitas informações, o que nos pode deixar naturalmente muito mais ansiosos. Ora que a ansiedade de facto é natural e o nosso cérebro quase que está programado para termos ansiedade, uma vez que nós estamos treinados e assim ao longo da história prestamos atenção para situações de ameaças que podemos nos prevenir. Porém, neste momento, se nós não filtrarmos a informação e se não nos agendarmos exatamente, pode ser muito drástico para a nossa situação. O que aconselho as pessoas é que, em termos de informação, primeiro, selecionemos um período, não é? Vou me informar só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite. Não é? Eu, pessoalmente, espero as notícias da noite. Espero pelos relatórios todos. E depois vou prestar atenção e seleciono as minhas fontes de referência. Se for qualquer coisa ou informada ou aprovada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde da República de Angola ou pela Delegação Nacional de Saúde Pública, para mim já está bom. Isto é muito importante porque, nesse momento, muitas informações que desenvolvem pânico vão passando, muita fake news. E fica muito difícil atualmente, como a jornalista deve saber, nós sabemos diferenciar aquilo que é notícia verdadeira daquilo que é falso. Por isso, se nós formos seletivos, vai ser muito bom. Isso ajuda a controlar a ansiedade. Por outro lado, nós devíamos usar as nossas redes sociais somente para um proveito positivo de nós próprios. Ou seja, como nós estamos a ser apelados, e de facto é razoável, à questão do distanciamento social, do isolamento, sabemos que famílias estão separadas nesse momento, os amigos, os colegas não se podem encontrar, para a gente não facilitar, digamos que, a veiculação do vírus, então podíamos fazer uso positivo e bem proveitoso das redes sociais e das tecnologias em geral. Então, para nos comunicarmos uns com os outros, para trocarmos impressões, quem sabe para nos divertirmos, há pessoas que partilham memes, partilham vídeos do que estão a fazer em termos criativos e de iniciativa,
enquanto famílias em casa. Portanto, isso é muito positivo e, de facto, ajuda. Agora, também há aquelas pessoas que vão partilhando muitas notícias falsas, drásticas, em relação ao Covid, não é? É razoável que isso aconteça, mas em que me vai ajudar a dizer assim, olha, será que são só mesmo 3 casos? Eu penso que em Angola deve ter já 3.000. O governo está a esconder informação. Bom, como nós não temos prova, por que prestamos atenção para isso? Não é? Então, fazer um uso positivo das informações que, de facto, vão ser construtivas e nos podem causar aquele equilíbrio emocional que nesse momento é necessário. Também podemos controlar a ansiedade se nós formos solidários, não é? Fazer um bem a quem mais necessite a partir da nossa própria casa. Nós sabemos que em casa mesmo há pessoas mais desinformadas, que dificilmente podem captar a informação ou compreender de que se trata. Então, se nós fizermos o bem a outrem, ao nosso próximo, eventualmente nós estaremos a fazer o bem a nós próprios, justamente porque a sensação de bem fazer vai liberar serotonina, portanto, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar, e vai, de facto, relaxar todas as pessoas. Também podia apelar para controlar a ansiedade o facto de nós prestarmos um pouco mais atenção a nós próprios. Eu sei que muitas pessoas nesse momento estariam em viagens de trabalho, estariam em reuniões muito importantes e estão a perceber agora que afinal é possível realizar um tipo de atividade a partir da própria casa. Há muitas atividades que nós vamos adiando, aquela conversa muito importante com o filho, com a esposa, com o esposo, com os nossos parentes, com os amigos, que íamos adiando constantemente. Então, nesse momento, nós temos tempo e é hora, se calhar, de refletirmos mais, de nos reconciliarmos, de prestarmos atenção às coisas que estão relacionadas a nós. Ter aquele sono reparador, tentar dormir um pouco mais, alimentarmos e bebermos de forma saudável. Não estou a dizer que nós vamos nos estender no sono, tudo de forma equilibrada, mas eventualmente exercitar o corpo, a mente, ler, escrever, fazermos coisas que de facto são prazerosas e que nós adiávamos justamente porque as atividades do dia a dia não nos permitiam para tal coisa. Eu também gostava de falar nesse momento sobre a importância de darmos força àqueles que, por mais que nós desejemos, por mais que nós queiramos, não possam ficar em casa. É o caso de alguns jornalistas, por exemplo, que têm que ir à rua para mais ou menos fazer um diagnóstico de como vai a situação na rua. É o caso, por exemplo, dos técnicos de saúde, estou a falar dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, clínicos, hospitalares, e não só, aqueles todos que, para que nos mantenhamos seguros em casa, eles têm que sair de casa, olha o contraste, justamente para garantir que nós estejamos bem. Portanto, é importante que nós elogiemos, passemos uma energia positiva para essas pessoas. Também ajuda bastante a manter a sanidade, a controlar a ansiedade, se de facto nós formos portadores de boas notícias. Há boas notícias, só que elas não aparecem. Não é? Por exemplo, falávamos há bem pouco tempo de que o vírus já está mapeado em uma semana. Por que nós não divulgamos isso? Em 81, quando começaram a aparecer as primeiras informações sobre o vírus, o HIV, por exemplo, o HIV, o vírus da SIDA, passaram-se 2 anos para se mapear. 2 anos, de 81 a 83. Mas esse vírus foi em apenas uma semana, não é? Lá onde começou, por exemplo, na China, a situação está controlada. É uma informação positiva. 80% das pessoas que têm o teste positivo têm pelo menos sintomas leves e apresentam situações estáveis. Então, por que nós não sermos portadores também dessas informações que vai ajudar não só a acalmar-nos a nós próprios, mas também a outrem? Então, são algumas dicas e se me permitir, depois podemos passar uns exercícios mais práticos que possam ajudar as pessoas a controlar essa ansiedade de forma mais objetiva. Tenho aqui mais perguntas. Que métodos podem usar os familiares dos indivíduos que tenham falecido por causa da doença? Que métodos devem usar os familiares para recuperar o luto? Como é que se pode fazer o luto numa fase como esta? E nós sabemos que em países africanos, em Angola em específico, porque é a experiência que nós conhecemos, não é? Quando há o luto, há as reuniões familiares, há
há toda uma tradição que envolve o contrário do distanciamento social. Essa é uma das perguntas, como recuperar. A outra é que terapia devem fazer os médicos que foram obrigados a salvar jovens e deixar os idosos à sua sorte. Isto é certamente por causa das tais reportagens que vão saindo sobre as prioridades, não é? E isto acontece muito na área da saúde, apostar naquela pessoa que vai de facto resistir e não apostar tanto, não é? Na pessoa que se sabe que terá menos hipóteses. E tipo de terapia para as famílias mais afetadas. Portanto, é tudo muito na sua área. Terapias, terapias, terapias. Pois é. Pois é, e é razoável, eu espero que assim seja. Inicialmente vamos falar sobre a questão do luto e, de facto, se nós nos prevenirmos, podemos ajudar a minimizar, sobretudo, alguns efeitos emocionais que sejam muito drásticos. Nós temos uma vivência, como disse, sobre luto muito típica, muito nossa, não é? Inicialmente, a gente vai vivendo isso ao longo do tempo. Precisamos de estar próximos, sobretudo dos vestígios da pessoa que parte. Precisamos de ter uma cerimónia, muitas vezes, que envolva não só pessoas para significar o testemunho que nós deixamos, mas em espécie de solidariedade, nós somos muito da presença física, da interação. Mas as recomendações que se deixam, também por experiência que nós vamos vendo um pouco pelo Ocidente, que não é possível sequer nós termos um corpo presente ali para velarmos, portanto, o nosso ente querido. Embora no nosso contexto angolano ainda não se fale em óbito, justamente pelo coronavírus, sabemos que vai ser um grande golpe, sobretudo, para a dimensão cultural que a nós nos afeta enquanto angolanos. Eu penso que para nós minimizarmos, basicamente, os danos emocionais e de sentimento que possa eventualmente acontecer, no caso, esperamos que não, mas no caso de haver um luto, é inicialmente aceitar a situação que nós estamos a viver. E qualquer coisa atípica, já muitas vezes se viveu ao longo da história da humanidade. Essas situações de que nós temos uma pandemia que vai arrasando com toda uma população, mas o facto é que, embora não tenhamos referências propriamente aqui, é que a morte é um facto e que, de facto, nós temos referências noutros pontos do mundo, em termos de continente, de que isto está a acontecer. Eventualmente, nós somos chamados aqui a fazer um jogo de valores. Vamos ter que abrir alguma exceção, justamente porque se nós quisermos velar, tal como se recomenda a nossa cultura tradicional, seremos potencialmente outras pessoas a serem contagiadas e não estaremos a evitar o pior. Também de conscientização do contexto, da realidade que nós estamos a viver. Nós vamos ainda mesmo agora apelar isso às pessoas a nível individual, mas enquanto família também, e quem sabe alastramos também a classe profissional que diretamente vai trabalhar com isso, que no caso de haver um óbito, nós teremos que rever a nossa forma de experienciar esse luto. E depois, a questão da perda faz parte do contexto do ser humano. Aliás, nós falamos em luto tipicamente quando perdemos um ente querido, mas muitas vezes isso se estende também às coisas que são ligadas a nós de forma afetiva. Portanto, a perda muitas vezes acontece. O que nós esperamos é que nesse lado não encaremos, digamos que, essa perda simplesmente como um fracasso, mas como um facto do qual nós temos que tirar alguma ilação. Portanto, eu perdi o meu ente querido, mas é muito importante que eu abra mão da minha forma tradicional de vivenciar este luto para que depois a gente consiga evitar o pior, que é a questão do contágio, inicialmente, e depois não submetermos outras pessoas também, digamos que a essa rede de contágio que é fatal, que é silenciosa. Uma coisa que nós não podemos descurar é que, apesar disto tudo, o luto é normal. Nós, muitas vezes, somos passíveis desse tipo de perdas. Embora, quando se trata de uma situação atípica, como é, por exemplo, da pandemia, que, digamos, admitamos que não é regular, nós temos sempre que considerar a possibilidade, depois de procurarmos uma ajuda, pode ser uma ajuda familiar,
pode ser uma ajuda de amigos próximos, mas eu quero chegar mesmo à ajuda profissional, justamente para nos orientarmos no caso de nós sairmos prejudicados de forma significativa em termos individuais, em termos familiares, com esse mesmo luto. Ou seja, uma espécie de reconstrução, digamos que, da percepção da pessoa diante dessa mesma perda. Falava da questão, por exemplo, da terapia, ou das terapias que devem ser usadas com os profissionais que tenham, digamos que, o poder, entre aspas, de escolher quem vive, quem morre. É uma experiência inusitada que vai para lá das rotinas diárias. Por mais que nós tenhamos uma formação para lá de competente, para lá de bem construída, tanto cada experiência é uma experiência. E dependendo da escola, dependendo da preferência de cada profissional em psicologia que no caso estiver a acompanhar, nós temos N mais N terapias que poderão ser usadas para ultrapassar essa informação. Nós podíamos falar da terapia cognitivo-comportamental, justamente porque nós temos determinadas crenças e nós, enquanto profissionais que trabalhamos com o ser humano, ou médicos, ou psicólogos, ou psiquiatras, etc., nós temos como compromisso defender, acima de tudo, a vida humana. Não caberia a nós ter que fazer essa escolha, senão mesmo chegando a essas situações extremas. É claro que, eventualmente, isso nos pode causar algumas feridas, digamos que emocionais, alguns traumas. E dependendo do profissional que nós procurarmos, então, em conjunto, se poderá decidir se é uma terapia cognitivo-comportamental, para trabalhar com a questão cognitiva, com a questão das crenças, com a questão comportamental também. Temos aqui uma pergunta que nos chegou de Cabinda, de Giovanni Ventura, que questiona quais serão as medidas psicológicas que o convidado aconselha o Estado a aplicar para consolar as famílias das vítimas. Portanto, o que é que sugeria, se pudesse, ao Estado no âmbito destas terapias que possam ser aplicadas? Bem, na verdade, nós devemos trabalhar de forma organizada. Há, desde 2010, criada a Ordem dos Psicólogos de Angola. Acompanhei também uma reportagem pela televisão pública de Angola em que o bastonário da Ordem assumia que estaríamos disponíveis, enquanto psicólogos, para podermos colaborar, principalmente com as pessoas e as famílias que estiverem diretamente afetadas, digamos, por essa pandemia da Covid-19. E eu acho que poderíamos fazer um acompanhamento sistematizado. Nós temos instituições que acolhem indivíduos em quarentena, portanto, falo da quarentena institucional, mas, eventualmente, temos também pessoas que estejam em quarentena domiciliar. É urgente, nós não precisamos que a situação seja catastrófica, como já está sendo em alguns pontos do mundo. Penso que é pertinente que haja uma certa organização, haja uma colaboração produtiva e não meramente teórica, de tal sorte que se identifiquem equipes de psicólogos nas mais variadas áreas para poderem ir ao encontro dessas pessoas ou marcarem pontos estratégicos para que esses indivíduos, os familiares, mas também os profissionais tenham acompanhamento. A prevenção, mesmo em termos económicos, ela sai menos cara que, de facto, depois de nós termos o problema implantado, corrermos atrás para tratar ou para procurarmos, digamos que, curar uma espécie de situação. Penso que é urgente, tal como se buscam medidas políticas, medidas económicas, é também importante nós olharmos para as medidas de acompanhamento psicológico, quer dos pacientes, quer dos seus familiares e profissionais. Penso que essa experiência que o mundo está a viver, e Angola não fica de fora, está a dar uma lição muito importante sobre a questão dos sistemas de saúde. Eventualmente, não terá sido um setor que mereceu um investimento significativo. E quando nós estamos a falar de saúde, não falamos apenas da dimensão orgânica, das doenças e das doenças orgânicas, mas nós queremos aqui falar mesmo da promoção da saúde. E por que não falar da saúde mental? Então, penso que é uma oportunidade muito grande que o Estado tem de reconhecer a importância
do papel que desempenham os profissionais de saúde mental e nessa hora, tal como nós não fizemos no contexto da guerra, por exemplo, mas nessa hora apelarmos, solicitarmos a prestação de serviços profissionais em saúde para assistir os pacientes, os familiares, os profissionais. Alguns estão localizados em termos de endereço para quem está em quarentena domiciliar e outros para quem está em quarentena institucional. A par disso, também distribuir essa equipe para, digamos que as instituições hospitalares que, embora não tenham recebido ainda alguns casos para testes ou coisa parecida, mas potencialmente há uma ansiedade que já está a ser experimentada por esses profissionais. Nós temos muitos psicólogos, quer inscritos, quer não, à ordem, e acredito eu que em função do seu compromisso estariam ou estão disponíveis para poder colaborar com o Estado. Só pedimos que reconheçam que há essa pertinência, há essa importância e que, doravante, nós passemos a elaborar os nossos planos de ação, incluindo estes profissionais, cuja importância hoje é incontornável para o sucesso e bem-estar de uma sociedade como a nossa. Vamos agora a uma pergunta que é também relativa a terapias, mas é um bocadinho diferente no que toca à causa do trauma. Cláudio Alves pergunta como livrar-se do stress pós-traumático resultante das medidas de proteção contra o Covid-19, ou seja, o facto de se estar confinado a um espaço, não é? Fazer o isolamento social. Não tanto, a pergunta dele não é relativamente à transmissão da doença, a ter a doença, não é? A ser uma vítima da doença, mas a ser uma vítima da prevenção da doença. Exatamente, de facto é uma pergunta muito pertinente, até porque em termos culturais nós não estamos voltados para a individualidade, para o isolamento, não é? Se terá sido Aristóteles que diz que nós somos um animal político, não é? Se na verdade nós sabemos que nós somos seres sociais, isto é um facto inegável no contexto africano. Nós somos para o outro, nós somos para a coletividade. Eventualmente terá sido uma espécie de prisão o facto de nos encontrarmos numa situação em que nos apelam estarmos num confinamento. Mas eu penso que inicialmente, antes mesmo que nós falemos sobre a questão do estresse traumático, nós falamos há bem pouco tempo de algumas estratégias de prevenção que nós podemos utilizar. Temos que fazer o exercício de que, se há uma limitação exterior, se nós temos as paredes da nossa casa, do nosso quintal, como limites do nosso próprio acesso, da nossa própria movimentação, temos que perceber que a nossa própria consciência, digamos que é um santuário ilimitado e se encontra no nosso próprio interior. É importante que nesse momento façamos uma série de exercícios que voltam para nós próprios, não é? na dimensão da autodescoberta, na dimensão da reflexão, na dimensão da revisão daquilo que é o nosso próprio plano e programa de vida, olharmos para aquelas pessoas que estão bem perto de nós, como, além de nós, os nossos familiares, e perceber como têm sido as nossas relações interpessoais. Ou seja, eventualmente, nós estaremos a nos prevenir de um estresse pós-traumático se nós percebermos que há todo um universo muito grande, não só dentro de nós, mas muito bem perto. Há muitas coisas com os nossos familiares que eventualmente nós vamos adiando. E se nós nos ocuparmos dessa pessoa, bem como de nós próprios, nós estaremos a encarar esse ambiente como uma oportunidade de crescimento, ou seja, um exercício de liberdade, não tão limitado pelas paredes, não tão limitado pela dimensão física exterior, mas muito pelo contrário, liberado, justamente porque nós podemos viajar muito mais para bem dentro e bem dentro de nós. A questão é que nós culturalmente, e tal como a sociedade está hoje organizada, é que nós nos habituamos a construir gaiolas, porque a gaiola é uma certeza, dá uma sensação de estabilidade. E quando de facto nós temos a liberdade de podermos voar para os mundos cada vez mais interiores, estamos a falar da individualidade, mas também de um ciclo limitado da nossa família, aí já temos medo, aí já vemos os altos níveis da ansiedade a se revelarem. Mas há muita coisa a fazer dentro das quatro paredes, ainda mais quando nós estamos confinados com aquelas pessoas que nós muito bem queremos.
Agora, é claro que nem todas as pessoas terão capacidades, terão armas de fazer esse exercício e de facto serem bem-sucedidas, como nós já dissemos, que nós podemos nos ocupar e prevenirmos de um estresse pós-traumático se, por exemplo, fizermos coisas com criatividade, com diversão, se brincarmos, se jogarmos, se lermos, se assistirmos juntos filmes que nós gostamos, ou que não gostemos, mas admitirmos que o outro pode nos sugerir alguma coisa que esteja aqui perto. Se isso não acontecer, de facto, o estresse pós-traumático já se trata eventualmente de uma perturbação, ou seja, de uma situação extrema de estresse, já que o estresse, na verdade, é uma experiência que nós podemos ter a qualquer instante, mas quando é estresse pós-traumático, então já implica uma ferida que está ali instalada e ela tem que ser resolvida. E nós podemos informar, aí vai precisar mesmo de uma intervenção profissional. Para aquelas pessoas que conhecem psicólogos e sabem que estes psicólogos têm algum contacto, principalmente em redes sociais, pode-se fazer um atendimento online, como estamos a fazer essa entrevista nesse momento, essas sim não precisam de adiar esse tipo de situação e procurar já ajuda. E eventualmente, se não tiverem algum contacto, sempre podem ligar para aqueles números que estão a ser disponibilizados pelo governo. Eu sei que a nível de Luanda, por exemplo, há o 111 que pode ligar e essas pessoas, essas autoridades podem encaminhar o indivíduo para uma ajuda profissional. Porque quando se trata de uma questão que já perturba a pessoa, não se trata, por exemplo, de uma gestão já a nível pessoal, não, mas é mesmo de intervenção profissional. Mas antes que isso chegue, há muita, mas muita coisa que nós podemos fazer. Uma dica, se calhar é a hora de nós darmos algumas sugestões de gestão ou alguns exercícios para controlarmos a ansiedade. Nós podemos parar, até porque a questão do parar é mesmo recomendável e uma das armas importantes para nós controlarmos toda essa situação e imaginarmos o primeiro dia após o estado de emergência. Ou para quem estiver em quarentena, o primeiro dia após a quarentena. Como é que nós gostaríamos que esse dia fosse? Portanto, eu tenho certeza que nós poderemos eventualmente sugerir-nos episódios muito positivos, não é? Como um dia de sol, um dia de reencontro, com aquelas pessoas que ao longo dos 14, 15 dias, quem sabe mais semanas, nunca mais vimos, nunca mais interagimos, perguntarmos as experiências dos outros, quer sejam coisas de sucesso ou mesmo de fracasso que terão acontecido. Portanto, imaginamos um dia de diversão, porque cada um terá sempre alguma coisa a dizer pela sua experiência quase que inusitada, sem precedentes que teve. É muito importante esse tipo de exercício porque nós estaremos a acreditar que, afinal de contas, isso se trata apenas de uma fase. Quer queiramos, quer não, ela vai ser ultrapassada. Um outro exercício também que nós... Antes de passarmos ao outro exercício, eu tenho aqui uma pergunta bastante interessante de Cris Antiquari. Ele enviou esta pergunta pelo nosso Facebook e ele quer saber quais seriam as suas recomendações para a sociedade em geral, no sentido de compreender que a pessoa que tinha coronavírus já não tem, já não padece dessa doença. Portanto, estamos aqui a falar do estigma. Pois, muito bem. Na verdade, nós temos como referência ainda experiências de outros pontos, principalmente que nos chegam mesmo do Ocidente. Mas, eventualmente, a questão do estigma, digamos que naturalmente nós somos todos preconceituosos. Ou seja, o nosso cérebro, como dizia anteriormente, está programado para isso. Inicialmente, tudo aquilo que é diferente de nós, para nós, não é bom. Em função das experiências do convívio, quer nossa, quer de outrem, em termos teóricos, em termos práticos, que vamos mudando o nosso próprio ponto de vista. Então, tal como a própria expressão diz, não passa de um estigma, de uma rotulação de uma pessoa e que não, ou de uma situação e que não necessariamente corresponda à verdade. Isto vai passar principalmente, primeiro, pelo facto da questão da informação. Se a pessoa não se informa, se a pessoa não se cultiva naquele assunto, eventualmente poderá ser um agressor ou uma vítima desse mesmo estigma. Então, o que nós pedimos, no geral, é que as pessoas
se informem de fontes fidedignas de que há muitos, mas muitos relatos de casos que estão sendo ultrapassados, que uma vez já foram testados e confirmados como positivos e que agora já não são. Eu penso que muito mais de ser um motivo de distanciamento, de discriminação, deveria ser um motivo de regozijo, porque afinal de contas há pessoas que partiram de casos confirmados para a morte de modo infeliz, para óbito. E por que não nós nos congratularmos com esse tipo de situação? De pessoas que, se uma vez teve positivo e hoje ficou curado, saiu-se dessa, com todas as complicações possíveis, podia ser uma referência. Aliás, podíamos apontá-lo como um testemunho e relatar essa experiência para os outros e ser, mais uma vez, um indivíduo que olhamos lá. Em função da sua resiliência, em função da sua estratégia de coping, em função da sua imunidade, conseguiu enfrentar isso e ser um exemplo. Há muitas coisas na nossa história, mesmo a nível de Angola, que por causa do estigma nós nos separamos e precisamos de anos e anos para poder reconhecer que afinal de contas foi uma perda de tempo, que eventualmente poderíamos ter sido mais solidários, mais unidos, para reconhecermos que eu posso muito bem aprender com o diferente que eu um dia discriminei. Então, eu penso que passa principalmente sobre a questão da informação e da flexibilidade em aprendermos com as experiências dos outros. No meu contexto muito pessoal, não ainda enquanto profissional em psicologia, seria de facto uma mais-valia quando alguém tivesse superado um teste confirmado como positivo e estivesse ali curado, justamente porque a sua experiência deve servir de exemplo para os outros, não só nesse período de pandemia, que eu tenho certeza que vai passar o mais rápido possível, mas para outras experiências, porque afinal de contas não é a primeira vez que o universo passa por uma pandemia, por uma doença que toma proporções afetando muitos continentes e muitas regiões do mundo. Professor, eu aproveito para lhe colocar aqui uma questão sobre a psicologia em si, a terapia em si. Estamos aqui a falar de terapia, estamos a falar de controlar a ansiedade, de exercícios que podemos fazer sozinhos, mas há um ponto em que devemos talvez precisar de facto da ajuda de um profissional. Em Angola já é normal ir a um psicólogo sem se ser visto como alguém que está talvez, passo a expressão, louco? Não. De modo infeliz, ainda tenho que dizer que não. Portanto, ainda é uma área muito discriminada. E permita-me que diga no vosso canal, a partir mesmo do Estado, por exemplo, eu não conheço algum organigrama da função pública que admita de forma clara a presença de um profissional, quer, digamos que no sistema de educação ou no sistema de saúde, não há lá. Nós temos uma presença muito mínima do psicólogo nas escolas, quase que inexistente. Nós temos uma e outra escola, muitas vezes privada e de iniciativa muito própria de um psicólogo escolar. Por exemplo, nos hospitais também não é comum nós encontrarmos um profissional em psicologia. E é um contraste muito grande, porque nós temos ali a ordem que desde 2010 vai tentando, digamos que o seu reconhecimento da parte do Estado, vai tentando oferecer-se para colaborar nas mais variadas áreas, em termos hospitalares, educativos, mas também das comunidades e famílias, e não, infelizmente não. E isso dificulta bastante, porque há muitas pessoas que ainda acreditam sim que o psicólogo está permitam a expressão, o maluco, o louco, aquele que não está bem da cabeça. Embora também há um trabalho muito grande, porque pelo menos a mídia já convida e permite que o psicólogo vá aparecendo, como vocês estão a fazer, que transmitamos qual é o nosso objeto, o nosso objetivo, de facto, em que consiste a nossa teoria e como, em termos profissionais, podemos ser úteis ao indivíduo, aos pacientes, aos familiares e a toda a comunidade em geral. E esse trabalho vai ser muito importante, não só pela qualidade de profissionais em psicologia que se produz, porque a quantidade quase que se vai garantindo, porque boa parte das universidades e institutos de ensino superior que existem em Angola já têm psicologia como curso, nas suas mais variadas especialidades, mas também, digamos que essa luz que tem que se acender na cabeça dos que o governam, de que hoje não é possível que nós esperemos
uma sociedade sã se não tivermos a intervenção dos profissionais de psicologia nas mais variadas áreas. Aliás, os próprios governantes também precisam desse acompanhamento. Eles estão ali a gerir um país que vai gritando cada vez mais por falta daquilo que é básico. Eu penso que quando o povo, na sua maioria, não tem acesso a um sistema de saúde de qualidade, não há saneamento básico, não há habitação para todos, não há água potável, portanto, que sirva para todos, eletricidade, os problemas mais básicos, não um sistema de transporte que, de facto, responda às necessidades das pessoas. Se for, de facto, um governante comprometido com o povo, psicologicamente, será aquele indivíduo que estará a precisar, portanto, de um acompanhamento, sobretudo para que tenha mais lucidez e que tenha uma melhor capacidade de discernimento para dar resposta a essa demanda em função do compromisso que ele próprio fez quando se candidatou, quando se comprometeu a assumir essas tarefas. E eu penso que nesse momento, como dissemos, é uma oportunidade muito grande para nós repensarmos o nosso sistema de saúde e chamaria uma atenção especial também para a saúde mental, como tal, o nosso sistema de educação, o nosso sistema de transporte, de habitação, porque nós estamos agora em estado de emergência e percebemos que muitas pessoas estão ali com um dilema muito grande entre ficar em casa para não contrair esse vírus ou para limitar ao máximo esse contágio e não vitimizar a sua própria família, mas também ficar em casa e ter que morrer à fome, justamente porque não há, de facto, essa capacidade de resposta para essas necessidades mais básicas, como seria, por exemplo, a alimentação. Uma vez mais se revela urgente que o serviço de psicologia esteja aberto para todas as comunidades e, se calhar, essa abertura do Estado vai ser muito importante para que os psicólogos definitivamente encontrem o seu espaço e desempenhem o seu papel tal como se comprometem. Professor, eu vou continuar no mesmo seguimento aqui das condições criadas ou não criadas, porque são as perguntas que nos vão chegando pelo WhatsApp. E Miguel Mafuana, que nos fala também de Cabinda, pergunta, já que o Governo decretou o estado de emergência, será que vai criar as condições básicas para os cidadãos a fim de não terem problemas de transtorno psicológico? Se vai criar, de facto, eu não sei responder porque eu não represento nenhuma unidade governamental. O lamentável é que nós não temos, de facto, muitas referências de haver essa preocupação. Como isto envolveu o Conselho da República, envolveu também a Assembleia Nacional, eu espero que eles tenham depois criado condições de resposta, por exemplo, às necessidades mais básicas. Aliás, fica muito difícil, de facto, nós controlarmos elementos relacionados à dimensão de autoestima ou à dimensão psicológica em geral, quando as condições básicas não estão resolvidas. Eu falo mesmo de forma objetiva, quando eu não sei o que comer, não sei onde tirar o que comer, eu não sei como dar resposta, por exemplo, a matar a minha sede. A questão da minha própria segurança em casa onde eu me encontro, eu não tenho formas, já que não posso sair, de poder responder a isso. Fica muito difícil nós controlarmos a ansiedade, até porque ela já é um elemento natural, até de autodefesa, de manutenção, portanto, da nossa própria estabilidade emocional e orgânica de forma geral. Portanto, o meu sinal que posso colocar aqui é mesmo de esperança, que nesse momento se criem condições, haja apelo, não só do governo em si, mas também dos empresários, por exemplo, das pessoas mais influentes, dos profissionais de forma voluntária, psicólogos, médicos, enfermeiros, que, tal como eu, estejamos disponíveis para podermos colaborar, não só em termos de sensibilização, em termos de informação, para poder acalmar as pessoas, mas sobretudo para dar respostas mais pontuais. Eu sei que há movimentações em termos de promessa ainda de alguns governos, provinciais, de criarem centros de acolhimentos e poderem criar condições de alimentação para aqueles que sejam mais necessitados. Isso que acontece que não são uma minoria. Portanto, não vou dizer que são uma maioria, mas são um número importante. Não são uma minoria. Então, é importante que se faça um movimento muito grande e um incentivo, obviamente, partirá do governo para que essa rede de solidariedade, de serviço ao próximo, de resposta
digamos que aqueles indivíduos, independentemente da sua condição socioeconômica, são igualmente angolanos perante a lei, perante a Constituição, não passem por necessidades drásticas. Porque diante do dilema entre, eu espero que não aconteça, entre morrer de fome e morrer de coronavírus, não se escolha então morrer de coronavírus. Então, é mesmo só um sinal de esperança, já que eu não represento o governo, mas dizer que eu espero que tenham criado as condições, já que a partir, portanto, do momento que está a passar este vídeo, portanto, sendo o primeiro dia, já o estado de emergência estará decretado, estará em vigor, então o governo consiga dar as respostas estrategicamente fundamentais para poder responder às necessidades, porque a maior parte do angolano é mesmo pobre e vive a um nível, digamos que, de miséria. Professor Fernando Cauendimba, muito obrigada pela sua contribuição para este Angola Fala Só do dia 27 de março. O tema, o impacto psicológico que pode ter uma pandemia como o coronavírus na sociedade. Este foi o nosso Angola Fala Só, foi naturalmente gravado fora do estúdio da Voz da América, como dá para perceber, exatamente por causa do coronavírus, por causa das medidas de contingência em que nos obriga a todos a fazermos distanciamento social e por isso a cada um montar o seu estúdio em casa e então trabalhar para a Voz da América e para a nossa audiência, por quem nós temos muito respeito e queremos fazer o máximo possível para estarem informados e bem informados, não só sobre o coronavírus, mas também sobre todos os outros assuntos que vão acontecendo no mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Este foi Angola Fala Só. Para a próxima semana há mais. Uma boa continuação. Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na VOA em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.